Bom dia mais uma vez. Vamos retornar aqui para teorias da desenvolvimento de teorias da aprendizagem. Tá? Uma das teorias da aprendizagem que nós vimos já foi sobre o conectivismo, certo? E hoje a gente vai entrar sobre a aprendizagem significativa. O que é essa teoria, né, da aprendizagem? Eu vou dar uma lida, vou explicar para vocês. E logo depois nós vamos já olhar o behaviorismo e o comportamentalismo, tá bom? Então vamos lá para a aprendizagem significativa. A teoria da aprendizagem significativa, segundo Roosevelt, se propõe a construir algo novo a partir do conhecimento prévio dos alunos, utilizando alguns meios tais como o mapa conceitual. O objetivo dessa teoria é sempre descobrir coisas novas e promover uma aprendizagem prazerosa. O termo aprendizagem significativa foi escolhido baseando-se no fato de que a aprendizagem deve se dar a partir de um conhecimento prévio, dando assim significado ao processo. Pois, se não significar algo, a aprendizagem se torna mecânica ou repetitiva, que é o caso da memorização. Um aprendizado mecânico é aquele que foi decorado e logo será esquecido. Já o significativo se incorpora ao sujeito, pois nele ocorre um processo de modificação do conhecimento. Ou seja, a aprendizagem significativa, ela prega o quê? Ela prega que a aprendizagem ela precisa ter um significado para o aluno. Tá? Ela precisa fazer sentido para o aluno. Ela precisa ser atraente. Ela precisa despertar a atenção naquele aluno. Ou seja, ter algum significado, como o nome já diz. Por quê? Se não tiver significado nenhum, a pessoa não saber o porquê ela está aprendendo aquilo, por que ela deve aprender, se ela gosta de aprender aquilo, né? Ela vai uma hora aprender e depois logo esquecer. Ele diz que só é realmente aprendido algo quando é significativo aquela aprendizagem para o aluno. Se for significativo, aquilo vai ser incorporado no aluno e nunca mais ele vai esquecer. Por quê? Porque aconteceu um processo de modificação do conhecimento. Me dá um exemplo disso, de aprendizagem significativa, professora? Nós debatemos e falamos muito sobre isso, quando a gente aprende um assunto no ensino médio, né? E a gente não sabe por que a gente aprendeu aquilo, para quê, aonde eu vou servir, colocar isso na minha vida. Aí hoje vocês perguntam, tem certos assuntos que eu aprendi no ensino médio que eu não sei nem para que eu aprendi, eu nem uso na minha vida, eu aprendi certas coisas de matemática, física e química que eu nem segui essa profissão. Ou seja, muitos professores não conseguem fazer a relação teoria e prática. Dão a teoria pela teoria, mas tu não sabes aonde tu vai colocar em prática aquela teoria. Ou seja, aquele aprendizado daquele conteúdo não teve significância para vocês, não foi significativo, ele não teve sentido nenhum, ele não teve a ver com a contextualização de vocês, o professor não conseguiu relacionar com onde vocês vão utilizar aquele conhecimento. Então, ficou uma coisa assim, tá, e aí? Para que eu estou aprendendo isso? Né? Que muitos questionaram aqui. Então, como é que a gente faz para não ter esses pontos de interrogação? Faz a questão da teoria da aprendizagem significativa, que é o quê? Relacionar teoria com prática. É você saber o porquê você está estudando aquilo, aonde você vai utilizar aquilo, para que você está aprendendo, tá? E como é que a gente pode estar fazendo isso, essa relação, professora? Além de mostrar a importância para o aluno daquele conteúdo, mostrar na parte prática onde ele vai usar aquele conteúdo, certo? Tu vai mostrar para ele aonde é que ele vai usar, para que vai servir na vida dele, ou seja, vai ter um significado. Uma das formas de puxar esse significado para o aluno é valorizando o que ele já conhece sobre aquele assunto, que foi o que eu já falei também numa aula. Como, por exemplo, psicologia do desenvolvimento. Vocês não tinham conhecimento sobre isso, mas vocês deveriam já ter escutado alguma coisa, o que é um desenvolvimento, o que é psicologia, lógico. E aí vocês devem ter juntado as duas palavras, terem tido uma noção do que poderia ser. E aí, na prática, eu coloquei o conteúdo, assim, enxertei, né? Enchi um balãozinho de conhecimento de vocês. Então, todo mundo tem um conhecimento prévio, básico, sobre determinado assunto. Então, você pode fazer com que aquele conteúdo seja significativo para o aluno, valorizando o que ele já conhece, tá? Valorizando o que ele já conhece, ou se não, buscando contextualizar com o mundo dele. É as duas formas de você fazer com que a aprendizagem seja significativa para o aluno.
contextualizar como mundo dele e valorizar o que ele já conhece, certo? E mostrar, principalmente, aonde é que ele vai utilizar aquela aprendizagem, qual a importância de aprender aquilo, para que aprender aquilo. Ou seja, realmente unir teoria com a prática. Aonde é que eu vou botar essa teoria que eu estou aprendendo na prática na minha vida? Fazendo esses 3 mecanismos que eu falei para vocês, vocês acabam fazendo que a aprendizagem seja significativa, ou seja, tenha um sentido, uma importância para o aluno, né? E aqui, qual foi o principal autor que levantou essa bandeira da aprendizagem significativa, dessa teoria da aprendizagem? Foi Ausubel. E Ausubel foi o criador do mapa conceitual. Quem já ouviu falar do mapa conceitual? Que é aquele esquema mental, né? Que você vai ligando um assunto ao outro. Ele foi um dos autores que pregou bastante isso. Ele fala sobre essa organização também de conhecimento, tá? Ou seja, aquela organização de conhecimento, ligar um assunto a outro, vai fazer com que um assunto com o outro tenha sentido, tenha significado. Tu vai conseguir saber a teoria, aonde que você vai colocar a prática, tá? Então, quando eu falo que nunca esqueça que o principal autor da aprendizagem significativa é Ausubel, tá? Ele que foi um dos criadores do mapa conceitual, tá? Ele que utiliza, na verdade, um mapa conceitual também. E a aprendizagem significativa, já lembrem, é pelo nome, é aquela aprendizagem que tem significado, importância, que faz sentido para o aluno. Por quê? Porque tem a ver com o contexto dele. Ele sabe aonde ele vai praticar, ele sabe a importância daquele conteúdo. E, principalmente, você valoriza o que ele já conhece sobre aquele conteúdo e enche mais ele de conteúdo e de conhecimento. Certo? Alguma dúvida? Alguém não entendeu o que é aprendizagem significativa? Por mim, por enquanto, está tudo ok. Tá ótimo. Alguém mais? Tudo certo, professora. Beleza, então vamos dar continuidade. Já aprendendo a aprendizagem significativa, nós vamos olhar agora o comportamentalismo. Quem já ouviu falar do behaviorismo? Ih, professora. Já ouviram falar? Já. Gostaram? Sim. Então. Mas eu tenho meu pé atrás. Tenho as minhas ressalvas, Ah, não concordo completamente com ele. Sim. Eu acho que falta alguma coisa, assim, alguma coisa tipo assim, neurótico, psicótico, assim, eu acho que falta, assim, mas a gente tem que aprender, então a gente vai tentar aprender. Beleza. É verdade. Vocês já devem ter visto, como eu disse, certos assuntos que vocês vão ver comigo, eles vão ser abordados de forma totalmente diferente no meu conteúdo. Pelo que eu já ouvi falar, o conteúdo que abordam esse assunto, os professores que abordam, eles abordam de uma forma diferente, porque eles abordam de acordo com o contexto que eles precisam ensinar para vocês. Eu preciso ensinar através do contexto escolar, de ensino, de educação. Então, se vocês não vão ver um behaviorismo aqui maçante, aquele de conteúdo pelo conteúdo, aquela questão crítica, vocês vão utilizar o behaviorismo, na verdade, na questão educacional, como eu abordo aqui, como uma ferramenta para ajudar vocês a compreenderem os adolescentes, os jovens, tá? Ou seja, são formas de abordar, de trabalhar com o jovem, tá? Entendendo o seu comportamento, tá? Entendendo como é que eles agem, como é que eles têm certas reações com determinados temas, enfim. É para você ter uma noção qual é o tipo de público que você está trabalhando, tá? Então, pode falar assim, é mais fácil como ela abordou. Não é que seja mais fácil, é porque no cenário que eu preciso abordar, na contextualização, que no caso é o escolar, ele é usado mais como uma ferramenta, tá? Que ele pode ser usado ou não. É uma forma só mais de vocês conseguirem compreender os alunos, tá bom? Então, eu talvez faça mais sentido para isso ser mais simples, mas é porque eu utilizo ele como uma ferramenta. Eu não pego ele para falar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, do que precisa melhorar, o que já está bom. Como é compreendido o comportamentalismo através dos autores e como eu posso utilizar essa compreensão deles
com a minha realidade na escola, na educação. Entenderam? Então, vamos começar. Temos duas pessoas, né? Que é o Watson e o Skinner. E eles dois abordam o behaviorismo, mas com diferenças, né? Os dois fazem parte do behaviorismo, só que são dois tipos de behaviorismo que existem. Tem o behaviorismo metodológico clássico e tem o behaviorismo radical. O behaviorismo clássico metodológico é o John Watson, que faz parte, ele que são um dos precursores, um dos que discutiu bastante esse tipo de behaviorismo, e o Skinner é do behaviorismo radical, tá? Qual é a crença do Watson? Agora vamos focar somente no Watson e depois a gente vai focar somente no Skinner para a gente não ficar se embaralhando. O Watson, ele fala sobre que os comportamentos podem ser medidos, treinados e mudados, tá? E ele fala que existem as teorias do condicionamento, estímulo e resposta. E ele também diz que abandonar o estudo dos processos mentais como pensamentos e sentimentos, comportamento externo e observável. O que isso quer dizer? Ele, na verdade, estudava mais através do comportamento externo, ou seja, da prática, da reação das pessoas que ele percebia externamente. Ou seja, ele era mais de observar externamente, né? Os estudos deles eram mais observar a questão externa do ser humano, não a questão interna. Prova disso quando ele fala que ele abandona os processos mentais, pensamentos e sentimentos do indivíduo. Então, ele não considera essa questão mental de pensamentos e sentimentos, ele foca mesmo no comportamento externo do indivíduo. Esse é o foco que faz com que ele tenha uma grande diferença para o Skinner, tá? E aí ele completa falando das suas teorias e crenças, né? Que ele fala que os comportamentos podem ser medidos, treinados, mudados. E ele fala que tem o condicionamento, estímulo-resposta. Professora, como é que a gente pode enxergar isso com os alunos na nossa sala de aula? Será que está totalmente certa essa teoria ou está totalmente errado? Eu não vou dizer se está certo ou está errado. Eu vou dar somente exemplos, tá bom? Então, quando a gente fala sobre o condicionamento, estímulo e resposta, pode ser visto isso, por exemplo, quando o psicólogo ele motiva certa pessoa. Certo estímulo que ele dê, ele pode ter uma resposta, por exemplo, positiva. Quando você, por exemplo, está conversando com o aluno e consegue direcioná-lo e o aluno concorda e faz sentido aquilo que você está direcionando ele, você pode também estar fazendo uma espécie, tá, gente? De condicionamento, tá? Às vezes o aluno ele está perdido, mas quando tu mostra um norte, ele acaba sendo condicionado a seguir aquilo. Esse seguir, talvez esse condicionado, às vezes ele soa estranho, porque condicionado parece ser algo obrigatório, algo que a pessoa está induzida. Mas será que esse condicionamento não pode ser algo que ela, indiretamente, na verdade, ou não está sendo induzida, na verdade está sendo só um norte para o aluno, né? Como isso, professora? Vamos supor que vocês falem sobre as drogas, né? Na escola. Eu sempre trago esses exemplos para vocês compreenderem melhor. Se vocês falam sobre as drogas, vamos supor, na escola, e vocês dizem que elas têm os seus malefícios, que elas não são boas, um monte de coisa. O que vai acontecer com o aluno se ele utilizar, como ele utilizar, o excesso que ele utilizar. Enfim, você está querendo ou não condicionando ele a tomar certas atitudes, ou seja, a não utilizar as drogas. Se for essa bandeira que tu está levantando lá, que está mostrando que a droga não é boa. Então, tu está condicionando. Esse condicionamento pode ser aceito, ele pode ser não aceito, ele pode ser direcionado e o aluno aceitar, ou de uma forma que ele vai seguir aquilo ou não. Então, se ele seguir, né, ele está sendo condicionado a meio que seguir o que você está falando naquele momento. Né? Então, o condicionamento, às vezes, parece ser uma palavra que é obrigatória, mas nem sempre, às vezes, como eu disse. Através de uma palestra, eu estou condicionando meus alunos. Quando os pais, por exemplo, chama a atenção de um filho, ele não está condicionando, está meio que mostrando por onde ele deve ir, porque a gente coloca essa palavra condicionamento muito como obrigação, né? Às vezes, sim. Né? Você tem que ir para a escola, às vezes tu não está afim, tu vai obrigado. Sim, algumas situações sim.
mas outras não. Então, essa palavra condicionamento, nesse parâmetro, nessa contextualização, pode ser visto dessa forma, tá? Então, quando ele fala, por exemplo, aquela pessoa que o pai obriga a ir para a igreja, para a escola, e aí ele não quer ir, ou seja, naquele momento ele não está, vamos supor, e a criança vai, o comportamento dela é de ir, mas às vezes o sentimento dela, né, o pensamento era não querer estar lá. Só que ele diz que ele não considera a questão mental, pensamento e sentimento. Ele só fala sobre comportamento externo. Então, as teorias que ele traz é o condicionamento, estímulo e resposta. Por exemplo, o pai condicionando a criança a ir para a escola, futuramente ela pode se tornar, por exemplo, uma pessoa formada em algum curso. Então, o estímulo que ele deu, que às vezes talvez parece não ser um estímulo bom, na verdade aparece, entre aspas, condicionado de uma forma obrigatória, pode ter uma resposta boa. Tá? A mesma coisa, por exemplo, vocês na escola agora levando para, por exemplo, a atuação de vocês. Quando você conversa com um aluno e você começa a dar um norte para ele, você está meio que condicionando de uma forma indireta. Ou você está dando um estímulo para ele dar uma resposta. Vamos supor que ele está no vestibular, está desestimulado para o estudo, e você começa a ter um estímulo e ele começa a mudar suas atitudes. Por exemplo, ele não começa mais a procrastinar, ele começa a colocar em prática seus estudos. Ou seja, o condicionamento que você deu para ele, né, ele está dando uma resposta positiva do estímulo que você empregou a ele. Então, ele quer dizer o quê? Que o comportamento está muito ligado com o comportamento, pode ser medido, treinado e mudado. Então, quando você estimula e condiciona um aluno falando, você tem que estudar porque você vai passar no vestibular, independente de particular, pública, dê o seu melhor, é o seu momento, é o seu ano, você vai estar se preparando para o futuro, querendo ou não, você está fazendo o quê? Fazendo com que o comportamento seja mudado daquela pessoa que não estava querendo estudar, que estava desmotivada, que não queria, por exemplo, dar o seu máximo naquele momento de estudar naquele ano. Então, você pode estar ajudando ele a mudar aquele comportamento, né? Ou seja, está treinando ele a criar um hábito de estudar, por exemplo. Tá? Então, isso é uma das formas de ver, né? De ver sobre a questão, por exemplo, da profissão. Mas, com outros temas, por exemplo, ser trabalhados, deixa eu ver aqui um outro exemplo. Quando o aluno é muito peralta, como nossos pais falam, né? Quando ele é muito danado, e você começa a colocar estímulos para ele. Já ouviram falar, por exemplo, daqueles alunos, isso já para criança, tá? Mas é só um exemplo. Aquelas crianças que são muito danadas, aí tem alguns professores que usam essa metodologia com eles. Começa a dar tarefas para eles se sentirem importantes, para também ocupar seu tempo, para eles realmente começarem a participar da aula. Aí olha, você vai ser o líder da sala. Você vai ter que distribuir os papéis agora na prova. Ou seja, o professor às vezes dá o quê? Tarefa para eles. E aí ele começa a mudar o seu comportamento. Ele começa a ser mudado, essa é a palavra, mudado, porque um estímulo que você deu a ele está te dando uma resposta, às vezes, de ser mais controlado, de medir mais o seu comportamento. Então, a gente pode ver dessa forma, tá? Então, por que eu abordei dessa forma com vocês? Porque quando a gente vê de cara a teoria de Watson, parece que adestrar, né, as pessoas. Eu acho que essa palavra é melhor. Parece que ele quer adestrar, parece que ele quer colocar todo mundo direitinho, bonitinho, de uma forma só, né? E quer colocar uma coisa única, tipo aquelas prateleiras de indústria. Tudo igualzinho, como a gente pudesse condicionar. Quando você percebe de uma forma como eu falei, praticamente todo mundo é condicionado. A pensar de uma forma, seja positivo ou negativo. A agir de uma forma, seja positivo ou negativo. Então, indiretamente, a maioria das pessoas, elas são condicionadas. Se você levanta uma bandeira sobre determinada coisa, você está sendo condicionado a isso porque você escutou alguém falar sobre isso, uma palestrante falando sobre isso e você concordou com ela. Ou seja, ela te condicionou a pensar de uma certa forma, através de uma escolha sua. Tá? Então, a palavra condicionado, geralmente, ela vem com uma questão de adestramento, de obrigação, de controle mental pela pessoa. E aí parece muito isso, porque quando ele fala que não dá para relacionar e fala para abandonar a questão mental, emocional e sentimento, aí que parece mesmo que a pessoa parece como é que chama aquele negócio lá, uma marionete, né? É isso que a gente percebe. Mas
eu só trouxe e pode ser nesse olhar, tá? Quem ainda acha e vê dessa forma, ok, não tem problema nenhum, mas eu também estou tentando mostrar para vocês de um outro olhar, tá? Ou seja, de uma outra forma de enxergar. Na verdade, eu mostrei para vocês de duas formas. Essa primeira forma que eu mostrei e a segunda agora que eu falei sobre marionete, sobre todo mundo igual, da mesma forma, numa fileira, sendo que a gente vive numa diversidade, não dá para ser todo mundo igual. Mas também dá para se fazer de outra forma. Por exemplo, na minha área, quando a gente fala assim, certa pessoa saiu do mundo das drogas ou não foi para o mundo do crime porque entrou no esporte. Entendeu? Ela foi condicionada a não entrar no mundo do crime porque ela teve o estímulo. Qual foi o estímulo? O esporte. E ela teve uma resposta diferente do que ela poderia ter, por exemplo. Entendeu? Então, só mostrando um paralelo. Às vezes a gente se habitola muito de uma visão e eu estou mostrando uma outra visão. Quer dizer que uma visão está errada ou está certa? Não. Quer dizer que eu quero que vocês acreditem na questão da marionete e do controlado, do obrigado? Não. Eu só estou mostrando duas vertentes e vai de vocês saberem assim, o que melhor se encaixa na atuação de vocês. Do que vocês querem utilizar ou não querem utilizar, o que vocês concordam em certas teorias e o que vocês não concordam. A análise crítica é de vocês. Aqui o professor, pelo menos eu adoto isso, a gente só está para mostrar, tá? É como se fosse uma vitrine. E aí vocês vão escolher o melhor, o que mais combina com vocês, o que mais vocês concordam, o que vocês acham melhor para empregar com os adolescentes, com os jovens no ensino médio, tá? Então, fechando o behaviorismo clássico ou metodológico, nós vamos entrar no behaviorismo radical. Qual é a diferença, né? Fazer uma comparação paralela e as características do behaviorismo radical. Gente, eu estou falando muito rápido. Tipo assim, para mim não. Para mim não Eu sei tô pros conseguindo outros. acompanhar. Dá para acompanhar, professora. Dá, tá, porque às vezes eu vou acelerando, mano, carro de Fórmula 1, vou embora e eu nem vejo que eu tô falando rápido. Aí chega aluno no final, professora, você falou muito rápido, aí eu falo, gente, podem falar para mim. Na hora que eu falei, professora, mais devagar, por favor, que aí eu dou uma acalmada, que parece que vai vindo a ideia, vai vindo o conhecimento que eu quero passar para vocês, aí parece que vai tudo de uma vez. Então, se está dando para acompanhar, perfeito. Então, bora agora entrar no behaviorismo radical. Eu vou logo mostrar para vocês o cenário, depois eu quero os debates, eu gosto disso, né? E vocês também, vocês gostam do debate, de mostrar o que vocês acham que vocês pensam. Eu também adoro isso. Então, deixa eu primeiro mostrar para vocês, colocar na vitrine e depois a gente vai debater sobre cada um. Concordo, professora, discordo, professora, concordo com tudo, discordo com tudo. É assim, mas é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um olhar crítico da situação. Tá bom? Então, bora lá. Behaviorismo radical. É de Skinner, né? Ele vem com a teoria do condicionamento operante, esforço, reforço e punição. E ele fala que considera os pensamentos, sentimento e comportamento interno. Então, olha a diferença dele para o Watson. Ele considera o comportamento, os sentimentos e o pensamento da pessoa. E não só analisa o ser humano através do comportamento externo, mas principalmente o comportamento interno. Até porque ele vem com a teoria do condicionamento operante, que é o reforço e punição. Tá? Cadê? Como seria esse reforço e punição? Vou dar uma lida aqui, eu vou explicar para vocês, tá bom? Esse aí é do behaviorismo radical. Depois a gente vai voltar aqui para o behaviorismo clássico. Na verdade, aqui ele é mais uma fala dele, tá? Mas eu vou ler depois porque eu quero que vocês falem. Não, eu concordo com ele, não concordo com ele. Enfim, eu quero escutar de vocês também. Então, behaviorismo radical do reforço e punição. Então, o reforço aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. Então, quando o professor ou quando o psicólogo diz, nossa, você foi muito bem, continue assim. Poxa, essa semana eu vi que você aumentou essa carga horária de estudo. Você está estudando mais, poxa, muito bem. Aí a pessoa ganha aquela motivação. Agora que eu vou estudar mais ainda, mais e mais e mais e mais e mais. Né? Tem muitos coaches que fazem isso hoje em dia, né? Que tal, né? Tem gente que não, vocês principalmente acham que não tem nada a ver esse negócio do coach, até porque eles fazem o papel que vocês fazem, né? Mas cada um com as suas coisas. Mas a gente vê muito esse coach, a questão da motivação, você tem que ganhar dinheiro, ou seja, o reforço
positivo aumenta a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. Vai, você consegue. Né? Aquela pessoa que motiva, aquele professor que motiva, aquele psicólogo que motiva, fala, não, esse é o teu ano, tu vai passar no vestibular. Então, aquele reforço positivo aumenta a probabilidade que o comportamento ocorra novamente. Né? Então, poxa, você viu uma coisa legal de aluno, poxa, parabéns que você foi educado, que você combateu certa pessoa ali do bullying, quem estava praticando. A probabilidade de aquela pessoa faça isso novamente é aumentada, tá? Então, a gente fala sobre... Acho que o reforço positivo quer dizer muito sobre elogio. Quando a gente elogia, quando a gente destaca aquilo de bom da pessoa, é muito mais provável que ela continue com aquele comportamento novamente. A punição, ela diminui a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente. Quem faz muito isso são os pais, né? Quando acontece que o filho faz alguma coisa errada, é punido, é tirado alguma coisa, é colocado de castigo. E aí a probabilidade de que o comportamento ocorra novamente é diminuída. Né? A mesma coisa, quando, por exemplo, pessoas fazem terapia, a psicóloga fala, olha, talvez não seja por aí, e aí você viu que você não reagiu direito, não reagiu da melhor forma, você pode diminuir, ou seja, entre aspas, foi uma punição. Então, mostrar que aquilo que você fez não foi muito legal, isso acontece também com relacionamento de namorado e namorada, né? Não foi muito legal, é muito mais provável que não ocorra de novo aquilo, ou não, né? Então, existe reforço e punição, positivo e negativo. Olha aqui, no reforço positivo e na punição positiva, os estímulos são adicionados. Então, no reforço positivo, na punição positiva, estímulos são adicionados. Então, às vezes, a pessoa que está percebendo, por exemplo, que ela está melhorando no seu estudo, naquela punição que o pai falou assim, olha, tu não vai ficar no videogame porque tu vai estudar, foi uma punição, né? Só que reforçou ela a fazer o quê? A estudar mais. Então, o estímulo foi adicionado aí através do reforço e punição juntos. Punir porque diminuía a quantidade de videogame, mas o reforço positivo fez ela aumentar a quantidade de horas estudando. Então, pode ser utilizada juntos. E o reforço negativo na punição negativa são estímulos são retirados. Ou seja, é aquele reforço e punição negativas, ou seja, que não serve para nada. Como é que eu posso enxergar isso? Aquele professor que fala alguma coisa para o aluno que ele se desmotiva, né? Que ele acha que ele não é capaz, ou não só os professores, mas pessoas externas. Ou seja, aquele reforço, aquela punição, fez com que o resultado que você queria ter, ou na verdade, aquele comportamento que você deveria continuar tendo, você se desestimula. Por exemplo, quando a gente faz o bem para alguma pessoa, e a pessoa não retribui, às vezes a pessoa ela acaba se desestimulando de querer fazer algo de novo. Ou seja, o reforço negativo e punição negativa. Por quê? Ela não deveria parar de fazer o bem porque ela não teve a gratidão. Ela deveria continuar mesmo com a ingratidão. Porque há pessoas assim no mundo, por exemplo. Tá, gente? Estou dando exemplos. Há pessoas assim no mundo, mas tem pessoas também que são gratas. E você faz por bem próprio. Né? Você quis ajudar aquela pessoa, mas a primeira beneficiada é você. Então, o bom seria o quê? Não, mesmo apesar dos pontos negativos, eu vou ser estimulada a continuar aquilo. Mas o reforço e punição negativa é quando algo bom está sendo feito e aí alguém coloca ela para baixo ou ele para baixo. E a gente pode ver isso, por exemplo, na escola, sim, em vários pontos. E até mesmo conversando com o nosso aluno, a gente percebe isso. Ou seja, a questão do reforço e punição. Reforço para a pessoa continuar fazendo algo bom. Punição para diminuir a coisa ruim. Mas pode ter o reforço positivo e punição positiva e reforço negativo e punição negativa. Ou seja, como eu disse, o reforço e punição positiva é quando faz você partir para algo bom, para ação, né, para a prática de uma forma positiva. E o negativo faz você parar certa coisa, a atitude ou ação importante. E é isso que tem que ter muito cuidado, né? Tanto os professores, quanto às vezes o psicólogo, entender a situação do aluno, conhecer bem o aluno para saber o que se deve ser feito naquele momento. Se fala muito, por isso que a gente precisa conhecer o nosso público-alvo, ou seja, o nosso jovem, quais são suas características, para saber quando a gente precisa colocar uma punição necessária, quando a gente precisa colocar um reforço, né? E aí, há 3 níveis de seleção do comportamento: nível filogenético, nível ontogenético e nível cultural. O nível cultural são os aspectos culturais que influenciam a conduta humana, ou seja, um homem ele pode ser influenciado por meios externos, né? O nível
ontogênico, toda a história de vida do indivíduo. E o nível filogenético, aspecto biológico da espécie, da hereditariedade do indivíduo. Tá? Então, essas são as características que fazem o ser humano, né, o indivíduo, fazer um comportamento. Ele tem influência filogenética, ontogenética, cultural, ou seja, influência da cultura, do meio, da questão da sua história e da questão biológica, da questão da hereditariedade. Então, tudo isso que eu falei é do behaviorismo radical de Skinner, tá? E do Watson, eu também falei anteriormente. Então, essa é a diferença entre eles e essa é a característica de cada um desses comportamentalismo, behaviorismo. Antes de dar continuidade no debate, tá? Eu vou dar uma lida nessa citação e eu quero escutar de vocês. Mas eu vou ler, vou rapidinho no banheiro. Quando eu voltar, vocês vão refletindo. Se alguém quiser já falar para o outro, pode ir falando. E aí, quando eu chegar, eu quero escutar de vocês. Tá? Então, vão refletindo, que é o tempo que eu vou no banheiro para a gente começar o debate. Beleza? Mas antes, eu quero ler para vocês já começarem a discutir, a pensar se vocês concordam, se não concordam, o que vocês acham que deve melhorar, o que não deve. Melhorar não, né? Porque já são autores que estão aí já com suas teorias consolidadas, mas você vai saber se você vai querer seguir eles ou não, se você vai utilizar eles como ferramenta ou não, seus estudos, enfim. Vamos lá. Dei uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas em um ambiente para criá-las, que eu próprio especificarei. E eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione. Um médico, um advogado, um artista, um comerciante, e sim, até um pedinte e um ladrão. Independente dos seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações e raça de seus ancestrais. Então, quem falou isso foi o Watson, que é do behaviorismo clássico. Vocês concordam, discordam? Pense aí, reflitam e também reflitam no reforço positivo ou negativo, tá? Do radical de Skinner, tá bom? Que eu já volto rapidinho, gente. Professora, Ela já foi. é porque na real ela precisava trocar o slide, né? Mas enfim. Não, mas tipo, pelo menos eu consigo lembrar o que estava escrito. Me deu uma dúzia de crianças que aí ele vai estabelecer qual é o ambiente que ele vai criar elas, e ele basicamente vai treinar elas para serem o que ele quiser. Que ele quiser que elas sejam. Ah, É, basicamente isso que estava escrito lá. sim.
Voltei, gente. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá discutir o que vocês acham, o que vocês pensam. Quem é o primeiro? Pode falar. Já estou à escuta. Ok. A senhora poderia só ir naquele outro slide de novo? Esse aí, só para poder ver uma coisa. Ok. Então, professora, como eu tinha falado antes, eu tenho algumas ressalvas em questão ao behaviorismo, mas eu acho que a maior parte dessas ressalvas são em questão ao Watson, mais do que ao Skinner, porque, pelo que a gente estudou nos semestres passados, o Skinner tem uma proposta muito voltada para a questão da educação, muito voltada para a questão da educação também. E assim, como é que eu posso dizer? Nisso aí que o Watson falou, basicamente ele vai adestrar, dizendo assim, as crianças a fazerem e a se tornarem, dizendo assim, o que ele quiser, não levando em consideração as particularidades e singularidades de cada uma delas. É aí que eu vejo que talvez seja, como é que eu posso dizer? Um certo ponto que deveria ser prestado atenção. Porque, por exemplo, vou pegar essa situação do Watson e trazer para hoje em dia. Eu tenho uma amiga que toda a família dela basicamente é composta de médicos. Ela cresceu vendo livros de anatomia muito avançada, livros de cirurgias. Os pais dela levavam ela em palestras que tinham coisas de medicina, médicos falando, e mesmo com todo esse aparato diário de estímulos e condicionamentos, dizendo assim, para que ela seguisse aquilo, que era o que a família dela queria, ela foi para um lado de artes visuais. Ou seja, agora ela cursa artes visuais na UNAMA, se eu não me engano. Então, eu acho que o experimento do Watson pode até dar certo em alguns quesitos, mas eu acho que não é um fator 100%, como é que eu posso dizer? 100% eficaz, dizendo assim, 100% eficaz quando você entende que o ser humano não é uma máquina. O ser humano, ele, tipo assim, ele vê uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele desgosta, e ele pode tender para uma coisa e não tender para outra. Então, eu penso que a partir do momento em que, ok, você quer estabelecer um reforço positivo, uma punição naquela pessoa, ok, mas você tem que levar em consideração que você não é um adivinho, você não é um gênio da lâmpada. Então, aquela pessoa pode ter uma resposta que você não espera, aquela pessoa pode te surpreender, aquela pessoa pode te decepcionar, porque justamente ela não é uma máquina, ela não foi programada, tipo assim, ela não foi programada para fazer exatamente, milimetricamente, tudo que você disser. Então, eu penso que a partir do momento que você exclui as questões singulares daquela pessoa, você não está criando, dizendo assim, um indivíduo, você está criando uma máquina que vai fazer exatamente aquilo que você quiser sem pensar, sem raciocinar, sem procurar distinguir o que é aquilo que o outro quer de você daquilo que você quer, o que pode acabar acarretando em algum trauma, algum desvio não, algum transtorno de personalidade, dizendo assim. Então, pelo menos na minha opinião, eu acho que a proposta do Bandura, que vem depois, e do Skinner fazem mais sentido para mim do que a do Watson. Perfeito. E só complementando um pouco do que a Fernanda falou, desculpa, Rafa. Ah, não, pode falar. Tipo assim, é como se o Watson colocasse todos nós, da forma que ele falou aí, artistas, advogados, comerciantes, enfim, é como se ele colocasse tudo como uma pessoa só, como um ser só. E a partir daí, só complementando um pouco da fala da Fernanda também,
ele exclui as particularidades de cada uma dessas pessoas e ele coloca essas pessoas realmente como se fossem máquinas, como se elas tivessem Adestradas, né? algum tipo de programação na cabeça delas que a levasse a esse condicionamento, a esse comportamento, a esses comportamentos, no caso, Certo. que ele desenha para elas, de Uhum. certa forma. E aí, que mais? Profe, eu sei, tipo assim, a gente sabe que nós somos, tipo, diversos, né? Então, tipo, Uhum. eu sempre achei meio estranho, entre parênteses, assim, né? Digamos assim, porque eu sei da importância, né, do behaviorismo clássico, do Watson e tal, mas é muito limitado, assim, tipo, Uhum. do que é o ser humano, entendeu? Porque é claro que o ambiente influencia, né? Eu, é, mas eu acho que na individualidade de cada um, assim, nem todo mundo em um mesmo ambiente, por exemplo, é capaz de ser, por exemplo, aquilo que as pessoas acham que ela que acham que ela devem ser, entendeu? Ou se tornar. Então eu acho muito limitado assim essa visão. Mas Certo. eu sei dessa importância que ele teve para o processo evolutivo do behaviorismo, né? Perfeito. Isso mesmo, gente. E aí, Fernanda? Professora, calma, deixa eu abaixar aqui a minha mão, porque senão eu vou esquecer. Em questão a isso que o Rafa falou, eu concordo nessa questão da limitação, mas não tipo assim, como se a teoria do Watson, tipo assim, desmerecendo a teoria do Watson, não. Sim, Eu concordo que é importante, que foi um grande avanço em questão à psicologia, porque quando tinha a questão do mentalismo da psicanálise, a maioria das pessoas olhava para isso e pensava, não tem como a gente comprovar isso para todas as pessoas, então não vamos dar tanta atenção para isso. E o behaviorismo trouxe a questão mais metodológica, mais, digamos assim, para um ideal daquela época, uma coisa mais científica, dizendo assim, mais científica, é estruturada. verdade. Só que, como o próprio Rafa falou, a questão da limitação, pelo menos em questão a mim, quando eu vejo essa questão de, cadê, como é que está escrito aqui? Em um ambiente para criá-las que eu próprio especificarei, ou seja, basicamente um ambiente controlado, um ambiente de, entre aspas, laboratório, eu garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, irei prepará-las para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione. É, quando eu imagino que o Rafa também falamos a questão de limitação, não é em questão a teoria, mas em questão a Aham, como isso se deve no dia a dia. Tipo, você vai pegar uma pessoa, uma criança, dizendo assim, e você vai ignorar as, os processos particulares dela e empurrar para ela uma realidade. E eu vejo que isso traz uma certa estranheza para a gente, porque no nosso dia a dia nós já tentamos fazer com que as pessoas entendam que não, nós não vamos fazer exatamente aquilo que elas querem. Então, quando a gente é, olha para uma abordagem que preza por uma questão mais condicionante, dizendo assim, isso traz um certo sentimento, pelo menos na minha visão, um sentimento limitante, sabe? Tipo, ok, mas cadê os complexos dessa pessoa? Você não vai estudar os traumas, o que aconteceu com ela que faz com que ela tenha tal posicionamento hoje em dia? Onde está essa parte? Então, pelo menos é isso que eu penso em questão ao behaviorismo clássico. Quando já entra o Skinner, o Bandura, aí eu já começo a concordar mais, porque eles parecem ser menos rígidos, menos estacionados numa questão somente condicionante. Só que no quesito do behaviorismo clássico, eu acho realmente, como o Rafa falou, uma coisa mais limitada. Sim, exatamente. Concordo com vocês, tudinho, com certeza. E outra,
Eu não digo assim que como vocês falaram, um está errado, está certo, algo assim. Mas cada um teve essa contribuição e também teve suas falhas, talvez a gente possa dizer dessa forma, né? Porque a gente tem que analisar a situação como um todo de vários aspectos, né? Então, não tem como analisar algo isoladamente, né? E cada situação é uma situação. Então, a gente percebe que, como acho que foi a Fernanda que falou, agora a última pessoa, muitas coisas são estranhas para a gente, essa questão do condicionamento, que parece que a gente está sendo controlado, e ninguém gosta de ser controlado, na verdade. Então, parece soar estranho, mas indiretamente, muitas vezes a gente, como eu posso falar, inconscientemente, a gente é direcionado a alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, acho que o maior exemplo disso é, por exemplo, no trabalho. O chefe, ele quer que todo mundo exerça certa função de determinada forma, geralmente, né? E a gente abaixa a cabeça, porque como é um trabalho, a gente não é essas pessoas abaixar a cabeça, mas você pega e obedece, né? Você vai lá e faz exatamente como ele quer. Então, o nosso comportamento fica meio que igual a todo mundo. Então, todo mundo tem que chegar às 7 horas, todo mundo tem que chegar às 11 horas, sair às 11 horas, vamos supor, né? Estou dando uma suposição. Então, tem certas coisas que parece ser um condicionamento, né? Parece que a gente já está condicionado àquilo. Mas eu acho que é muito, na verdade, também, gente, das palavras, né? Que são utilizadas. Por exemplo, condicionamento, geralmente a gente usa essa palavra para algo que já está direcionado, determinado, que tu vai ser uma marionete, que tu vai seguir aquilo e pronto, que a pessoa não vai levar em consideração as tuas diferenças. E é muito difícil isso, porque a gente vive num mundo de diferenças, né? Um mundo de diversidade, um mundo de diversidade de diversas formas. Então, soa para a gente bem estranho. Mas se a gente for bem pensar por um outro lado, muita gente acaba sendo condicionado, né? Para ter, vamos supor, certas organizações na sociedade, a gente acaba sendo condicionado a ter certos comportamentos. Vocês estão me compreendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que talvez isso, quando ele fala do ser advogado, ele deu o exemplo da questão das profissões, mas eu acho que ele quer dizer mais essa questão assim, entendeu? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, como eu disse para vocês, mas eu estou tentando enxergar a teoria de várias maneiras, sabe como é? Não só de uma maneira como ela é já mostrada para a gente, né? Aí então a gente precisa analisar, a gente precisa destrinchar cada teoria. Eu acho que isso é muito importante, a gente tentar ver de vários ângulos para a gente tirar nossa própria ótica, nossa própria visão, nosso próprio entendimento, né? Como vocês estão fazendo. Vocês olharam o behaviorismo clássico, vocês olharam o behaviorismo de Skinner e de Watson e estão vendo qual é que vocês concordam, que vocês não concordam, quais são as falhas na visão de vocês, o que não deve ser feito, o que vocês não utilizariam na atuação de vocês, o que vocês utilizariam, né? O que é válido para o trabalho de vocês. Isso é muito interessante. É aí que a gente aprende, é aí que a gente absorve conhecimento, é dessa forma, é olhando o cenário e tirando o que eu devo fazer, como eu devo fazer, eu concordo ou discordo. E aí é muito importante. Por isso que eu sempre levo cada tema para debate, né? Eu quero escutar de vocês. Alguma coisa a falar? Por mim tá ok. Da minha parte, não. Pode. Ah, tá. Pensei que tava. Pensei que não estava ok. Tá tudo ok, então. Sim, eu falei por mim tudo ok. Ah, tá. Então, alguém quer falar mais alguma coisa que percebeu deles dois? Eu acho que por enquanto não. Certo. Então, pronto. Então, a gente, o que foi visto hoje já foi necessário ser discutido, né? Então, gente, hoje a gente fecha psicologia do desenvolvimento, teorias da aprendizagem, tá? O porquê eu trouxe teoria da aprendizagem dessa forma?
para a gente começar a pensar como é que eu posso, quais são essas teorias que eu posso utilizar na minha atuação. Esse é o principal ponto-chave, né? O que o Skinner, o Otto Ozebel falou, né? O Siemes também do Conectivo falou que eu posso utilizar na minha atuação, que eu mais gostei, que eu mais concordei, que eu acho que vai dar certo no mundo atual. Então, é importante a gente dar uma olhada em cada um desses para ver o que a gente vai utilizar no nosso mundo atual, né? O que Ozebel falou, o que behaviorismo falou, no caso do Watson Skinner, né? Para vocês utilizarem na atuação de vocês. Então, vendo sobre psicologia do desenvolvimento, teorias da aprendizagem, né? Como ocorre o conhecimento, a aprendizagem, e como é que eu posso, o que eu posso estar utilizando para ajudar nessa aprendizagem, que são as teorias da aprendizagem, que a gente na próxima aula vai ver as características dos adolescentes, né? Primeira coisa que a gente tem que partir quem é esse meu público, quais são suas características, né? Partindo disso, eu vou saber e vou entender como é que eles aprendem, que é a psicologia do desenvolvimento, como ocorre o desenvolvimento da psicologia, da questão psicológica, da questão de aprendizagem, que a gente já viu. E teoria da aprendizagem como é que eu devo investigar, relacionar e empregar os conhecimentos da teoria da aprendizagem com este meu público, né? Qual é que eu posso empregar? O conectivismo, o comportamentalismo, a aprendizagem significativa. Então, tudo vai partir das características dos adolescentes e dos jovens, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? E aí, nosso tema da próxima aula é características dos adolescentes. É muito interessante, tá? Muito, muito interessante, que vai servir bastante para a vida de vocês. Então, alguma dúvida sobre psicologia, desenvolvimento e teorias da aprendizagem desse conteúdo? Professora, eu queria saber uma coisa. A matéria da primeira avaliação, a senhora tinha comentado que a senhora acha que vai ser teorias da aprendizagem e psicologia do desenvolvimento? Vai ser psicologia, desenvolvimento, teorias da aprendizagem e características dos adolescentes. Ah, ok. Aí fecha aí. Aí, geralmente, todas as metodologias que nós vamos ver daqui para frente, ele vai ser para a segunda verificação. Ok. Tá bom? Tudo então, a bem. gente já fechou metade do conteúdo, a gente vai ver só mais da metade, na verdade. E aí, a gente vai agora ver características dos adolescentes na próxima aula. As características dos adolescentes duram 1, 2 aulas, eu acho. 3 no máximo. Ok. Tudo bem, professora. Gente, qualquer dúvida, só falar comigo. Vou tentar postar novamente a aula. Já coloquei no e-mail de vocês esse material. Tá? Eu acho que deu algum problema. E qualquer coisa, podem falar comigo. Tá bom? Tudo Tá bem, ok. professora. Tá Muito bom, obrigada. gente. Tchau. Tchau, Por prof. nada. Tchau. Tchau. Boa semana.